Eu quero falar com vocês hoje, amados, nós temos ceia juntos, né? Mas eu quero falar sobre o nosso chamado, quando Deus nos chama. O título da mensagem é Ele me chamou. Quantos sabem que Jesus, ele teve um ministério público de 3 anos e meio aproximadamente na terra? Quantos sabem disso? Nesse ministério público, amados, Jesus, quando ele inicia de fato e de verdade a sua aparição para cumprir o seu propósito publicamente, por onde Jesus passou, ele foi levantando discípulos. Homens que de fato ajudaram ele no processo, homens com quem ele compartilhou tudo que era, tudo que tinha, homens com quem ele deixou um legado. Então, quando eu olho para a vida dessas pessoas que são chamadas por Deus, existem algumas características que são muito importantes para que nós possamos compreender como igreja. Por que será que Deus, ele não só nos salva, mas além de nos salvar, também nos chama a uma obra? Seria tudo tão mais simples, amados, porque Deus é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é absoluto sobre todas as coisas, Ele poderia simplesmente nos salvar e está tudo certo. Esperar o nosso plano de vida se cumprir na terra e nos levar para si. Seria tudo tão mais simples, mas Deus decidiu contar com você e comigo para que nós pudéssemos de fato dar sequência naquilo que Ele tem no coração. E Deus chama as nossas vidas ainda nos nossos dias. Assim como Jesus chamou os seus discípulos no período em que esteve na terra, Deus segue chamando discípulos ainda hoje. A grande questão, amados, não é se Ele chama, é como respondemos ao chamado de Deus. Algumas pessoas, elas têm assim muita convicção daquilo que Deus está chamando, daquilo que Deus está separando elas, a forma, o meio, as maneiras do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que são assim, plenamente convictas, outras pessoas nem tanto. Outras pessoas, elas têm um encontro com Jesus e elas ficam meio um tanto quanto inseguras, perdidas, não têm muita convicção, às vezes falta maturidade, às vezes falta estudo, às vezes falta compreensão da palavra. Mas sabe o que eu vejo, independente de qual seja a postura de uma pessoa em relação à compreensão profunda? É que todos os chamados, Deus leva a termo a obra na vida de cada um deles. Às vezes nós ficamos nos comparando com o outro, né? Achamos que o outro tem uma vocação, que a outra tem uma habilidade que nós não temos. Nossa, eu queria tanto ser. Nossa, Nós inspiramos pessoas, somos inspirados por pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui hoje, você saia dessa casa compreendendo, é que independente de como você é, porque nós às vezes confundimos caráter com personalidade, às vezes nós fazemos uma bagunça nisso tudo. Nós temos personalidades. Independente da tua personalidade, Deus vai levar a termo o chamado que Ele tem para você. Ah, mas eu não vou ser um pastor, eu não vou ser um cantor, eu não vou ser... Que não seja, se não for para ser em Deus. Mas aquilo que você deve ser em Deus, que você seja com tudo aquilo que você é e tem, com todas as forças do seu ser. Quando Deus nos fala a respeito de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, Deus está dizendo isso. À medida da compreensão que Ele te dá e a revelação que Ele te dá daquilo que Ele tem para nós enquanto pessoas e filhos, você deve viver intensamente, com todas as suas forças, esse amor por Ele. E é isso que faz toda a diferença no chamado de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Amém? Vamos caminhar um pouquinho então, Mateus capítulo 4, verso 18. Jesus chama alguns homens para caminhar com eles. Nós vamos falar um pouquinho do momento na vida desses homens. Eles tinham o mesmo segmento de trabalho, mas eles estavam com uma postura diferente quando Jesus os chama, ok? Verso 18, Mateus 4. Aliás, vocês viram que o telão aumentou? Agora nós precisamos comprar os data show, né? Porque vão 3 data show para alimentar esse telão aí. Mas Deus já providenciou o recurso. E eu creio que as pessoas estão aqui sentadas. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos assim pela fé, né? A gente vai no telão primeiro que é mais barato, depois a gente vai no projetor. Deus é bom, queridos, Ele cuida. Verso 18 de Mateus 4 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse é um texto bastante conhecido, né, irmãos? Você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito desse texto, mas eu quero pontuar algumas coisas que eu acredito serem muito significativas para nós, nos desafios que nós temos. Nós temos um contexto de Jesus tocando a vida de famílias. Jesus chamou 2 irmãos, primeiro Pedro e o seu irmão André, e depois Jesus chamou outros 2 irmãos, Tiago e João, para que pudessem caminhar junto com ele. Então Jesus, ele parte de um princípio que, à medida que ele vai trazendo para si, ele não traz só indivíduos, ele traz também famílias. Jesus, quando toca a família desses homens, algumas coisas são interessantes. E a primeira avaliação que eu quero que nós possamos ter juntos nessa manhã é entender que quando Jesus nos chama, nós precisamos ter um exercício de fé. Sabe por quê, amados? Porque Pedro estava pescando junto com André. Pedro tinha um negócio próprio. Estava indo tudo bem com Pedro. Embora a Bíblia diz, né, se você for em outros textos, que naquela noite ele pescou e não pegou nada. A maré não estava para peixe. Mas não significa que a empresa de pesca que Pedro tinha era ruim. Pedro tinha uma empresa. Pedro tinha um destino para a sua vida. Pedro tinha sonhos e projetos pessoais para a sua família. Pedro, ele tinha um desenho muito bem organizado para si, coisas que estavam sendo estabelecidas, acontecendo cada uma ao seu tempo, mas Pedro tinha uma estrutura. E quando Jesus chama Pedro e André, a Bíblia diz que quando Jesus coloca os olhos nos olhos desses homens, eles são completamente tocados por Jesus e eles têm um exercício de fé. Sabe por quê, irmãos? Porque é o mesmo exercício que Deus deu a Abraão. Quando você vai para o Antigo Testamento e Abraão sai da terra dele, do meio da sua parentela, do meio do seu povo, para seguir a vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida, Abraão não sabia nem para onde ir. Ele não sabia nem o que viria a enfrentar na frente. Ele não tinha nada, ele não tinha um mapa, ele não sabia nada. Simplesmente quando Deus chama Abraão, entende a vocação, o chamado, e ele se separa para aquilo que Deus está pretendendo com a vida dele. Os discípulos a mesma coisa. Jesus agora está chamando Pedro, está chamando André, seu irmão. E esses homens dão um passo de fé, amados, mesmo tendo tudo aparentemente na cultura em que eles viviam, nos olhos humanos, aos olhos humanos, né? Organizadamente, tudo correto, tudo ok, eles deixam tudo. Porque eles partem para um exercício de fé. A maior dificuldade que nós temos encontrado nos nossos dias é que nós desejamos a Jesus, mas não queremos soltar as coisas que temos. Porque nós entendemos que aquilo que nós estamos angariando, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que se tornou parte do suor da nossa vida, nós entendemos que isso é a nossa ponte, é o nosso porto seguro, é a nossa âncora. Deixa eu dizer algo para você. Jesus jamais deseja chamar você para algo que Ele não possa trazer sobre a sua vida, algo muito maior do que aquilo que você está segurando. Porque aquilo que Deus traz sobre a vida daqueles que são chamados é eterno, não é passageiro. Pedro um dia questiona Jesus. Pedro diz: Senhor, mas e nós? Que deixamos tudo. Ele está falando dessa empresinha de pesca que ele tinha aqui. Tudo. Tinha lá o irmão que era funcionário dele. Fala tudo assim, parece que era um multimilionário, parece um Bill Gates, né? Acha que nós deixamos tudo, Senhor. Jesus falou: Pedro, fica tranquilo, filho, deixa eu dizer algo para você. Não existe uma pessoa na face da terra que ao deixar algo por mim, eu não trarei sobre a vida dessa pessoa 100 vezes mais do que aquilo que ele deixou. O que Jesus estava dizendo para Pedro, amados? Pedro, você precisa entender que as coisas que eu estou fazendo na sua vida e na vida daqueles a quem eu chamo e separo para discípulos é eterno. Você vai desfrutar de coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não subiu ao seu coração, filho. A sua mente não pode nem imaginar como é. Você está preso nisso, não pode.
Então o que Deus está nos dizendo? Existem momentos, amados, que discípulos e discípulas de Jesus precisam viver pela fé. É quando Deus de fato exige algo de você, um posicionamento. É quando Jesus exige de você uma decisão. Quantas decisões nós não precisamos tomar na vida, amados? Às vezes nós vivemos no bom e não experimentamos o melhor por não largarmos o bom. Isso acontece dentro do ministério, acontece dentro da igreja, acontece dentro da nossa própria casa. Às vezes, eu sempre incentivo os meus filhos. A questão não é dinheiro, amados. A questão são experiências com Deus. Às vezes os meus filhos têm outras oportunidades. O Lucas está com a gente ainda em casa. O Lucas às vezes tem oportunidades assim exponenciais, como diz o pastor Jeremias Pereira. Mas eu digo para ele: filho, vale mais a pena esse valor financeiro, monetário, ou vale mais a pena aquilo que é eterno? Nós precisamos tomar algumas decisões na vida pela fé. É quando Deus chama-nos a uma responsabilidade de comprometimento com aquilo que Ele está nos dando. E existem algumas coisas interessantes. Eu vou falar sobre os outros dois irmãos, Tiago e João, lá para frente, porque eles estavam, no momento em que Jesus chama eles estavam num momento diferente, fazendo algo diferente, embora ambos eram pescadores. Mas então eu queria que você pudesse entender: o chamado de Jesus para as nossas vidas vai exigir de nós fé. Segunda coisa que vai exigir que nós possamos nos organizar da maneira certa, correta. Amados, nem sempre nós nos organizamos das maneiras que Deus espera que nós tenhamos como organização na vida. Significa que os nossos sonhos, os nossos projetos, uma vez que eles não passaram pelo crivo e pela vontade de Deus, nem sempre são os sonhos e os projetos de Deus para nós. Pastor, quem que é melhor então? É ser um pastor, é ser um ministro, é ser um sacerdote ou é ser um empresário? Ambos são importantes para Deus. A questão é o que Deus tem para você, de maneira organizada. Se Ele deseja que você seja um ministro, seja um pastor, seja qualquer coisa dentro do ministério, ou se Ele deseja que você seja uma pessoa no secular lá fora, que seja a expressão exata daquilo que Ele é. Porque, amados, não houvesse homens e mulheres que investiram na vida de Jesus financeiramente, o ministério de Jesus também não teria acontecido como aconteceu. Então, tanto os empresários são importantes, quanto os ministros são importantes. A questão não é qual é a maior importância, porque não existe maior importância. A questão é o que Jesus te separou para ser como discípulo. Ele te separou para ser um discípulo empresário? Seja o melhor empresário que você puder ser. Mas se Ele te chamou para um ministério de vocação, seja o melhor ministro que você pode ser. Entregue tudo que você é e tudo que você tem a Ele de maneira organizada. Qual que é a dificuldade que nós percebemos em relação a essas questões? Organizar a vida não é algo tão fácil assim. Se você sair um pouco da vida desses homens que nós acabamos de ler e pegar a vida dos outros discípulos como exemplo, se você olhar para Mateus, se você olhar para Zaqueu, se você olhar depois para Paulo, que se tornou um discípulo de Jesus fiel, se você olhar para a vida desses homens, amados, esses homens tiveram que ter uma reorganização de vida. Estava tudo bem com Mateus roubando os irmãos, cobrando impostos de maneira absurda em relação aos irmãos. Estava tudo bem com Zaqueu, levando vantagem ilícita financeiramente dizendo, porque também era um cobrador de impostos. Mas quando Deus chama a vida desses homens, quando Deus olha nos olhos deles, a Bíblia diz que Mateus, amados, Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Mateus está sentado, coletando impostos. Jesus passa, olha nos olhos daquele homem e diz para ele assim: segue-me. Eu fico pensando se Mateus tivesse dito não, ou se ele tivesse resistido, ou se ele tivesse não entendido, dado de ombro. Sabe, amados, a fé ela faz algo diferente comigo, com você, quando nós organizamos a nossa vida em Deus. Eu penso que Mateus jamais havia passado no coração de Mateus, ou pela mente de Mateus, que um dia ele escreveria um dos evangelhos. Já pensou sobre isso? Um homem que está cobrando impostos, que está dando as costas para o seu povo, que está no meio da perdição por causa do dinheiro, por conta da vida que tinha. Jesus olha para ele e ele diz: eis-me aqui. Ele levanta, larga tudo, segue Jesus, se torna um discípulo amado. E hoje, mais de 2000 anos depois de Cristo morto e ressurreto,
nós temos os evangelhos, um deles escrito por Mateus. Zaqueu tomou decisões, amados, de se reorganizar. Quando Jesus chama ele para se tornar um seguidor de Jesus, Jesus vai comer na casa dele, porque a casa de Mateus era bagunçada, por isso que Jesus foi na casa. Às vezes existem algumas casas que Jesus precisa entrar nela antes de trazer essa pessoa à igreja, sabia disso? Jesus entra na casa de algumas pessoas antes de trazer essas pessoas a Cristo. Porque a desorganização não está aqui na igreja, a desorganização está lá na casa. Nós precisamos avaliar o que Deus está fazendo. Então Deus começa a organizar a vida desses homens. Apóstolo Paulo, amados, ele era um perseguidor dos cristãos, mas quando Jesus tem um encontro com esse homem, a Bíblia diz que ele organiza toda a sua vida. Ele reorganiza aquilo que deveria ser deixado, ele coloca para dentro aquilo que deveria ser colocado, e ele tem um reposicionamento de fé, de pessoa, de expressão. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar, amados, que Jesus nos separa como discípulos e discípulas, mas muitos de nós desejamos viver com a mesma vida que tínhamos. Não é possível, amados. A luz e as trevas nunca andarão juntas. Quando Jesus entra na minha vida, quando Ele entra na sua vida, à medida que Ele nos separa para si, Ele nos transforma de dentro para fora. E discipulado tem a ver com comprometimento. E o comprometimento desses homens se tornaram visíveis a todos aqueles que caminhavam com eles à sua volta. O que as pessoas falam de você quando elas te encontram no seu trabalho? Quando você está lidando com pessoas lá fora da igreja? Quando elas olham para você, o que elas pensam sobre você? Amados, esses dias, mais precisamente sexta-feira, eu saí para comer alguma coisa com a Giovana. E quando eu sentei para comer com a Giovana saiu que ela foi pegar uma coisa para a gente beber e uma pessoa que trabalha nesse lugar, a pessoa chegou em mim e me fez uma pergunta. Ela falou, sempre vejo você por aqui, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você é de fato? Você é pastor? Falei assim, eu tenho um ministério com pastoreamento de pessoas. Trabalho em cuidar de pessoas. Ela falou assim, você pode fazer uma oração por mim? Eu estou enfrentando muitas lutas. Eu falei assim, há possibilidade da gente conseguir um lugar aqui nesse estabelecimento que a gente saia e eu possa orar por você? Ela falou, Eu falei, vamos orar agora. Só vou esperar minha esposa chegar, a gente vai orar por você. Eu estou dizendo isso, amados, não para vanglória. Eu estou dizendo isso para dizer para você o seguinte, se as pessoas não interpretarem que Jesus faz parte da sua vida, talvez você precise repensar o seu discipulado. Talvez você ainda não está conseguindo mensurar o seu discipulador, que é Cristo. Uma das coisas que eu mais amo, amados, são pessoas que pregam para mim sem abrir a boca. Não é pelo muito falar, sabia disso? Às vezes nós desejamos falar, queremos falar a Bíblia, queremos citar versículos, queremos lançar a Bíblia dentro dos outros, queremos empurrar o Evangelho goela abaixo. Ei, deixa eu dizer algo para você, não é assim que funcionam as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus fosse levantado no deserto, todos aqueles que haveriam de crer nele seriam atraídos a ele. Jesus atrai as pessoas a ele todos os dias por aquilo que nos atraiu. Através das nossas vidas, através de como é a sua conduta, de como você se tornou um discípulo, uma discípula fiel do Senhor Jesus. As pessoas vão desejar o Jesus que você serve, se de fato ele transformou a sua existência. Não tem a ver com religião. Pastor, que religião que salva? Tiago nos explica a religião que salva. As pessoas estão presas em placas, em denominações. As pessoas estão presas na religião, tentando explicar que religião que salva. Mas a Bíblia nos ensina a religião que salva. Tiago capítulo 1, quando é questionado a respeito da religião verdadeira, ele fala, olha, a verdadeira religião que salva é a religião que é pura e imaculada, que cuida da viúva e dos órfãos nas suas necessidades, não dão as costas para Cristo como Senhor e Salvador. É isso que é isso que Tiago fala na sua carta sobre Jesus. Quer saber a igreja que salva? Essa é a igreja aí. Tiago capítulo 1 fala de uma igreja, amados, que ela não tem placa e não tem denominação. Às vezes nós achamos que placas vão nos salvar, elas não vão. O que nos salva é o sacrifício do Filho na cruz. O Cordeiro Imaculado que morreu e ao terceiro dia ressuscitou em nosso favor.
Jesus está fazendo algo. Agora, como anda a organização da sua vida aos olhos de Deus? Sabe o que me impacta na vida de Jesus, amados? É como Jesus olhava para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ao olhar para as pessoas, em tudo que você vê no ministério de Jesus ao longo dos anos andando na terra, você vai ver que Jesus, ele tinha íntima compaixão pelas pessoas com quem ele se conectava, íntima compaixão. Jesus, amados, diferente de nós dentro da religião, Jesus não julgava as pessoas pelo estereótipo delas. Nós julgamos as pessoas por aquilo que vemos. Nós achamos que porque uma pessoa tem um bom carro, tem uma boa posição, porque tem bons recursos, porque ela fala bem, nós achamos porque ela se veste bem, nós achamos porque elas frequentam alguns ambientes, nós achamos que essas pessoas são hiper, mega, super. Deixa eu dizer para você, 1 Samuel 16,7 diz que o homem olha que está diante dos olhos, Deus som do coração. Então Jesus, quando olhava dentro dos olhos de uma pessoa, ele olhava a pessoa por dentro. Ele conseguia interpretar muitas coisas e o olhar de Jesus era diferente de todos os olhares. É por isso que Jesus, quando olhava para as pessoas, ele só dizia: segue-me. A pessoa seguia. Havia uma conexão, amados. Uma das piores coisas que existe dentro da religião, uma das piores coisas que existe dentro das igrejas dos nossos dias é que nós olhamos as pessoas com olhos de condenação. Você oferece Jesus para a pessoa, mas você oferece Jesus numa base de barganha e de troca. Você oferece Jesus para as pessoas, às vezes dizendo: olha, vem para Jesus que ele vai te curar. Ei, Jesus não é curandeiro. Jesus é Senhor. Não, vem para Jesus que o seu casamento vai... Olha, deixa eu dizer para você, Deus pode salvar o seu casamento, Ele pode salvar qualquer coisa, Ele salvou você. Mas você não pode apresentar Jesus para as pessoas simplesmente porque Ele vai salvar o casamento delas. Porque Jesus, amados, Ele é apresentado muitas vezes como Salvador, e isso é o que a humanidade quer. A humanidade quer um Salvador, mas sabe qual que é a dificuldade da humanidade? A começar pelas nossas próprias vidas? É ter um Senhor. Você precisa apresentar Jesus para as pessoas como Ele é, de fato e de verdade, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então Jesus, quando se conectava com as pessoas, Ele não se conectava julgando as pessoas ou com uma possibilidade de troca. Jesus não ofereceu nada para esses discípulos, irmãos. Jesus não ofereceu para eles um bom trabalho. Jesus não ofereceu para eles dizendo que a pesca ia melhorar. Jesus não falou para eles que a empresa deles ia explodir. Jesus não falou para eles que eles iam ter um ministério à sua direita ou à sua esquerda. Jesus não ofereceu nada para esses homens. Jesus olhou para esses homens e disse para esses homens: segue-me, filho. Ponto. Você precisa apresentar Jesus e somente a Jesus e mais nada. Se Ele curar, amém. Se Ele libertar, amém. Se Ele transformar o casamento, amém. Mas se Ele não fizer, amém também, porque Ele é Deus. Porque nós não sabemos os seus planos, nós não compreendemos os seus planos, porque existe um tempo de Deus determinado para todas as coisas debaixo dos céus na terra. Mas é muito bom quando Ele faz, e Ele faz, amados. Porque eu não conheço ninguém que veio para Jesus e não teve a sua vida transformada, não teve o seu casamento transformado, não teve os seus filhos restaurados. Eu não conheço as pessoas que vieram para Jesus e não tiveram a sua vida financeira colocada em ordem. Porque Jesus, quando muda as nossas vidas, Ele transforma tudo em nós e através de nós, e tudo que está à nossa volta é transformado também. Porque Ele é assim, é do caráter dEle. Mas deixa eu dizer para você, isso não deve ser a expressão e a busca do nosso ser. A busca do nosso ser deve ser Ele. Eu tenho que me conectar a Ele, me entregar a Ele, chorar por Ele. É isso que Jesus está nos ensinando quando Ele nos chama a um discipulado. Aquele que quiser ser o meu discípulo, disse Ele, negue-se a si mesmo. Você acha de fato que Jesus queria nos punir, amados, dizendo que nós deveríamos ter uma posição de negação? Óbvio que não. Mas Jesus quis nos ensinar um princípio: filho, se você vai caminhar comigo, não há possibilidade de caminharmos juntos você tendo dois senhores. Você precisa ter um só. Porque se você continuar a seguir sendo o senhor da sua própria vida, quando eu exigir algo de você, você não vai ter condição de entregar. Decida quem é o seu senhor. Você precisa aprender isso. Mas nós desejamos pessoas prontas, amados. Jesus nunca desejou pessoas prontas. Jesus preparou todos aqueles com quem Ele caminhou.
Jesus trabalhou a vida desses homens e nos ensinou muitas coisas a respeito disso. Então, quando Jesus olha para os olhos daqueles homens, ele encontra aqueles homens na condição que aqueles homens estavam. E ele chama aqueles homens na condição que eles estavam. Não significa que eles permaneceram na condição que estavam, porque todos foram transformados. E Judas, pastor, até Judas foi transformado. Ele só não entendeu. Porque tudo que Jesus fazia transformava. Tudo que Jesus fazia tocava. Então o Evangelho não tem a ver com melhorar as nossas vidas. O Evangelho tem a ver em transformar as nossas vidas. Se você está aqui hoje, você precisa entender isso. Deus não te chamou porque Ele quer melhorar alguma área, alguma situação, alguma busca que você tem. Ele te chamou aqui hoje porque Ele precisa transformar você, a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Quantos estão entendendo? Amados, todo chamamento, quando Ele nos chama, nós precisamos desenvolver intimidade com Ele. Não há discipulado genuíno, não há possibilidade de caminharmos com Jesus, com Deus, da maneira que Ele espera, se não houver intimidade entre nós. Quando Ele chama Mateus, por exemplo, a Bíblia diz que Mateus estava sentado na coletoria, Jesus chama ele e vai comer junto com ele depois. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9 que Jesus está dentro da casa de Mateus, comendo com ele, e os que estavam ao seu redor, os fariseus, começaram a dizer: olha, ele come com pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Quando Jesus chama Zaqueu, quando Jesus chama Zaqueu, quase orei em línguas, hein? Quando Jesus chama Zaqueu, queridos, o que acontece com Zaqueu? Jesus falou: vou comer na sua casa, filho. Sabe por quê, amados? Jesus, Ele quer nos dar essa conotação de que nós precisamos ter intimidade com Ele. Pergunta que eu te faço: qual foi a última vez que Jesus comeu na sua casa? Sabe, amados, olha, parece assim: pastor, o senhor está usando frase de efeito. Eu não estou usando frase de efeito, eu estou sendo sincero com você. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, e às vezes Jesus não come conosco. Sabe por que Ele não come conosco? Porque a Bíblia diz que existem alguns lugares que Jesus não deseja estar. Me dá um exemplo, pastor. Isaías nos fala sobre isso. Isaías nos diz o seguinte: olha, aos que são soberbos de coração, Deus os olha de longe. Significa que pessoas soberbas, Deus não se aproxima delas, Deus fica olhando ela de longe, porque o próprio Deus diz que Ele age assim com o soberbo. E às vezes nós estamos comendo em casa e na nossa mesa tudo que tem é soberba. Somos arrogantes, falamos dos outros, falamos mal da vida de todo mundo. Nossa, chamamos crocodilos e largatas na mesa. E Deus está olhando tudo isso e Jesus fala: eu não tenho condição de comer numa mesa assim se vocês não entenderem que eu estou com vocês. Porque tem muita soberba, não há perdão. E aí tem alguém da família falando: você precisa perdoar, pai. Não, eu não perdoo. Não, enquanto eu viver, comigo ninguém faz isso. Mãe, você precisa perdoar, você precisa... Não, comigo é só uma vez. Não tem... Que isso, irmãos? Jesus quer comer conosco. Mas onde Jesus chega, Ele precisa mostrar quem são os fariseus e quem são os filhos. Qual foi a última vez que Ele comeu com você? Qual foi a última vez que você ouviu as instruções dEle na mesa enquanto comia? Precisamos avaliar isso se desejamos ser discípulos. Outra questão de um discípulo, eu estou finalizando com vocês. Você precisa aprender a receber antes de dar. Discípulo tem isso, amados. O que acontece com a nossa vida de discípulos em Jesus? Nós somos pessoas ansiosas pelo sistema da vida. A vida nos causa muitas ansiedades, e por conta das ansiedades da vida, nós queremos também estruturar a nossa vida espiritual da mesma forma. Então nós, via de regra, quase sempre colocamos a carroça à frente dos bois. Não pode. Há um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina: há tempo de chorar, há tempo de sorrir, de plantar, de colher, de deitar, de levantar. Há tempo para tudo, amados. E há um tempo de você receber para depois você poder dar.
A nossa ansiedade, nós levantamos a mão e dizemos que nos encontramos com Jesus hoje. Ele se tornou o Senhor Salvador da minha vida hoje. E amanhã eu entendo que eu sou o Billy Graham. Que eu sei tudo sobre teologia. Aí eu começo a ferir pessoas, dizendo para a pessoa, essa religião sua vai te mandar para o inferno. Irmãos, eu estava num lanche outro dia, eu e a Giovana, e tinha uma pessoa com a gente. Na verdade era no espetinho, tinha uma pessoa com a gente. E aí eu estou lá no espetinho, e tinha uma pessoa no espetinho, aí a pessoa fez um comentário de que exercia a fé numa religião que ela professa e caminha. E a pessoa que estava na mesa, eu não sabia onde pôr a cara. Eu não entrei dentro do copo porque era de plástico. Se fosse de vidro eu tinha entrado. A pessoa começou a dizer, não, mas você tem que... E começou a dar um sermão, e era um atendente que estava atendendo a nossa mesa. E o atendente foi ficando pequenininho. Aí eu comecei assim, eu fiz igual o Davi, quando Saul queria matar ele, ele se fez assim de que não estava entendendo nada, não sabia onde estava, começou a babar. Eu fingi que não era comigo. E a pessoa, sabe o que acontece, amados? Nós precisamos esperar os tempos para todas as coisas. Quer evangelizar alguém através de Cristo Jesus? Aprenda a amar incondicionalmente. Entenda as pessoas. Fale menos, ame mais. Não empurre a Bíblia goela abaixo das pessoas, entendendo que você é dona ou dono da razão, que você sabe tudo sobre teologia, porque nós não sabemos nada. Apóstolo Paulo nos ensina uma vertente a respeito desse conceito. Ele diz, olha, deixa eu dizer algo para você, igreja. Existem coisas a respeito de Deus que nós conhecemos em partes. Existem coisas que nós vemos como por espelho, nós nem entendemos tudo. Deus vai se revelando na nossa vida de glória em glória. Então existem verdades que são absolutas para você, que não são absolutas para outros ainda. E se você tentar pegar as suas verdades absolutas e empurrar nos outros, ferindo pessoas, você vai afastá-las daquilo que Deus tem para elas. Pessoas fecham o coração para Cristo por conta da igreja imatura, que não aprendeu a receber antes de dar. E como não recebeu antes de dar, não sabe como compartilhar. E impõe sobre a vida das pessoas uma religião morta. Ame as pessoas, queridos. Ministre Jesus quando elas te pedirem para ministrar com palavras, quando não, ministre com a vida. Ame as pessoas. Receba antes de dar. Aprenda a receber. Aprenda a ficar sentado. Deixa eu dizer, 28 anos caminhando com Jesus, eu tenho. Nesses 28 anos que Jesus está me ensinando a ser uma pessoa mais parecida com Ele, eu acho que muitos de nós podemos fazer essa conta e nunca vamos chegar num resultado lógico de conta. Não dá, irmão, para nós entendermos quantidade de horas que nós já nos submetemos ao aprendizado. São 28 anos que eu estou ouvindo e aprendendo. Sabe quantos cursos, quantos cultos, quantas ministrações, quantas células, quantos compartilhamentos, quantas rodas de acampamentos, sabe quantos bate-papos de lanche, sabe quanto? 28 anos ouvindo. E eu ligo para o Murilo às vezes e falo, Murilo, você pode me ajudar com essa questão? Eu estou lendo aqui, mas não estou conseguindo, irmão. Ele fala, pastor, aí é só o Espírito Santo. Picareta. Não quer ajudar. Ele sabe. Entendeu? Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Novo Testamento foi escrito em grego. E eu chego à conclusão todos os dias que isso é uma realidade, irmãos. Às vezes eu leio algumas coisas e ainda é grego para mim. Quando não é hebraico. Nós não sabemos tudo, queridos. Nós não somos donos e detentores da verdade. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos aprender primeiro para depois compartilhar. Então compartilhe só aquilo em amor que você de fato tem certeza de que Deus espera isso de você. Amém? Eu vou finalizar falando de Tiago e João. Pedro e André estavam lançando a rede pescando. Jesus anda um pouquinho para frente. Está no mesmo trilho de caminhada, Jesus está andando um pouquinho para frente. Agora ele encontra Tiago e João, junto com o seu pai.
A Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Pedro estava pescando. Tiago e João estavam consertando redes. A vida de um discípulo, amados, ela é feita de altos e baixos, ela é feita de processos. Você precisa viver os processos que Deus tem para você como discípulo e como discípula. Existem momentos que você vai estar em alto mar lançando redes, existem momentos que você precisa consertar aquilo que foi quebrado. Existem pessoas que são chamadas só para consertar redes. Pastor, me dá um exemplo. Eu te dou o pai de Tiago e João. A Bíblia chama Tiago e João para caminhar com a Bíblia. Jesus chama Tiago e João para caminhar com ele na Bíblia, que nós lemos há pouco, e eles vão caminhar com Jesus, mas o pai de Tiago e João continua consertando as redes. O pai de João não foi junto, de Tiago, continuou consertando. Significa que existem pessoas que Deus vai chamá-los para uma linha de frente, para missões diferentes. Mas existem pessoas vocacionadas que continuam só consertando redes, amados. E nós precisamos nos conectar às pessoas mais velhas para aprendermos a consertar redes. Porque Tiago e João estavam junto com o papai, porque com certeza o papai tinha habilidade no trem. É o papai que está passando para eles o legado. É a pessoa mais madura que está dizendo para o mais novo, não. Você tem que dar esse nó, esse ponto, puxa a linha aqui. Não, se você cruzar aqui, depois você não consegue trazer o carretel de volta. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. E essas pessoas, amados, via de regra, enquanto Pedro está pescando com André e trazendo os peixes, existem algumas pessoas que estão consertando redes e existem outras pessoas que estão limpando peixes. Sabia disso? Então a nossa vocação dentro do nosso chamado em Deus, do nosso discipulado com Cristo, significa que nós precisamos entender qual é a nossa posição no processo. E que nós precisamos consertar coisas que estão se rompendo. Para não dizer aquelas que já se romperam. Como que você pode voltar, amados, a discipular? Como que você pode voltar a pescar em alto mar? Como que você pode voltar para a pesca se você não tem mais condições de usar a rede que você tem? Quais são as redes, pastor? Eu posso te dizer, muitas redes. Se você é um empresário, você tem redes comerciais, contatos, networks. Se você é um ministro, você tem redes com vários outros ministros. Se você é um jovem, você tem uma conexão de jovens, são as suas redes. Nós vamos rompendo as redes, amados. Nós vamos fazendo inimizade com todo mundo. Nós vamos desonrando todas as pessoas, brigando com todo mundo. As nossas redes vão virando um fiasco. Você olha para a rede, é um trapo. Não presta para nada mais. Aí você fala assim, pastor, olha, eu evangelizo, as pessoas não vêm, a tua rede está toda arrebentada. As tuas redes não têm sido consertadas. Papai ama vocês. Nós precisamos consertar as nossas redes. Nós precisamos aprender com pessoas mais maduras. Eu quero chamar o Ministério de Música. Eles vão nos ajudar. Violãozinho, porque nós vamos ter ceia. Mas eu quero finalizar com você. Deixa eu dizer para você. Enquanto eles se posicionam, conecta aqui, nós estamos terminando. Quando nós consertamos as nossas redes, amados, nós aprendemos que o ministério, a vocação do discipulado vai exigir de nós uma postura diferente. Nós precisamos aprender com o nosso irmão mais velho a consertar redes. João capítulo 13 diz que Jesus toma nas mãos uma bacia com água e coloca uma toalha nos ombros. E Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Sabe o que Jesus nos ensina, amados? Ele também lavou o pé de Judas. Ele não lavou o pé só dos outros 11, mesmo sabendo que Judas era um traidor. A Bíblia nos ensina, em João capítulo 1, que Deus enviou o seu Filho para encarnar, para que ele pudesse morrer no nosso respeito, em nosso favor. Sabe o que isso nos ensina como discípulos, amados? Existem momentos que você precisa aprender a doar de si mesmo. Deus doou de si mesmo para que nós pudéssemos ter a representação do Filho na cruz do Calvário em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que nós não compreendemos esse espírito de doação, a gente não vai cumprir o propósito de discipulado que nós temos. Então você precisa aprender a pegar uma toalha, uma bacia, você precisa aprender a doar-se de si mesmo.
Se nós não aprendermos, nós não vamos alcançar. Queria que vocês se colocassem em pé, quero chamar o Murilo também, vai nos ajudar a concluir com a ceia. Pode vir. A igreja tem um ministério de reconciliação. Nós vamos ter a ceia agora. Murilo vai nos ajudar com a ceia. E eu quero finalizar dizendo para você que o ministério da reconciliação é tudo que Deus colocou nas suas mãos como discípulo. Se você está aqui nessa manhã e se você entende aquilo que Deus está comunicando a você, você precisa se posicionar no ministério de reconciliação. Sabe qual que é o ministério de reconciliação mais profundo de Jesus? Antes de subir na cruz, Jesus foi a um monte chamado Getsêmani. E nesse ministério de reconciliação, ele falou assim: Senhor, eu tenho dois caminhos. Ou eu tomo a minha posição de Deus que sou, ou eu vou permitir que a reconciliação entre nós e os homens sejam feitas. E ele renunciou à própria vontade. Então o último estágio que você precisa entender: Deus não entregou só de si. Deus se autonegou como homem para que eu e você pudéssemos ter vida na sua morte. Como homem, Jesus tinha vontades e negou isso. Eu queria que você nessa manhã pudesse participar da ceia de maneira diferente. Murilo vai nos conduzir, mas eu queria que você tivesse uma reflexão profunda do porquê você está aqui. Você de fato é um discípulo, quer se tornar um discípulo, ou você é um espectador daquilo que Deus está fazendo? Enquanto o Murilo nos ministra, eu quero liberar os pais para buscar as crianças, para que elas possam cear junto com a gente e que você possa receber essa palavra em nome de Jesus.